Olá, tudo bem? Estamos aqui na nossa caminhada, né? Meditando na Palavra de Deus, no tema Justificação pela Fé. E hoje nós vamos falar na tese número 7, ok? Mas antes de começarmos a falar, a meditar na tese número 7 sobre justificação pela fé, vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos. Amantíssimo Deus, maravilhoso Criador, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado por tudo. Queremos agora entregar nas Tuas mãos, Senhor, aqui o estudo da Tua Palavra neste tema sobre justificação pela fé. Que o Espírito Santo nos oriente em tudo e que os Teus santos anjos estejam a nos guardar. Te rogamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, antes de começarmos aqui a estudar, eu peço que você curta, compartilhe este vídeo e clique aí no sininho das notificações para você receber a notificação do próximo vídeo, que será a tese 8, a tese 9, né? E assim por diante. E você pode ir acompanhando também, mesmo que você não receba as notificações pelo YouTube, mas você acompanhando, você vai encontrar todos os vídeos na sequência, do 1 até o 95, ok? Bom, hoje vamos falar da tese número 7. E o título da tese número 7, né, da tese 7, é o seguinte: nossas boas obras não causam nossa salvação. Nossas más obras não causam nossa perdição. Ok? Repetindo, nossas boas obras não causam nossa salvação. Nossas más obras não causam nossa perdição. Ok? E o nosso texto-chave para a tese 7 hoje é Romanos 3, capítulo 20. Então você pode abrir aí a sua Bíblia no Novo Testamento, no livro de Romanos, né? Que é o segundo livro da Bíblia, o segundo livro aí depois dos Evangelhos, né? Tem os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois começa lá Atos, né? Depois de Atos, né? Romanos capítulo 3, versículo 20, que diz assim: ora, vamos ler o 19, para poder entender o versículo 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante de Deus. Aí o 20, que é o texto-chave. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Muito bem, o autor aqui do livro que nós estamos meditando nele, 95 teses sobre justificação pela fé, ele traz um comentário sobre um pastor, sobre o nome A.T. Jones, que foi um dos campeões da justificação pela fé em Cristo, isoladamente durante a ênfase em 1888 em nossa igreja. Ele era evidentemente um orador inflamado e bastante individualista. Em seu entusiasmo, ele exagerou em sua apresentação e o Senhor enviou-lhe uma mensagem de conselho. E essa mensagem acha-se no livro Mensagens Escolhidas, livro 1, começando pela página 377, da autora americana Ellen White. O pastor Jones, ele havia repetidas vezes declarado que as boas obras não valem nada, que não há condições para a salvação. E essa autora americana, ela lhe disse: sei o que quereis dizer, mas deixais uma impressão errada nos espíritos, conquanto as boas obras não salvem alma alguma,
É impossível que uma única alma se salve sem as boas obras. Página 377. E umas poucas páginas adiante, no mesmo volume, ela declara: as obras não nos comprarão a entrada ao céu. Assim, onde o pastor Jones exagerou em sua apresentação? Qual é a diferença entre dizer que as boas obras nada valem e dizer que as boas obras não salvarão sequer uma alma, nem comprarão entrada no céu? Algumas pessoas chegam logo à conclusão de que se as obras não nos salvam, então elas não devem ser importantes. E se nossas obras más não causam a nossa perdição, então está certo praticá-las. Mas há uma palavra-chave que impede esse tipo de mal-entendido. E qual é a palavra-chave? Falando sobre a relação de nossas boas ou más obras quanto à salvação ou perdição, não se esqueça da palavra causar. Não estamos falando sobre a importância das boas obras. Não estamos falando sobre o propósito das boas obras. Nós estamos falando sobre o método de salvação. E quando se fala em salvação, as boas obras não são o quê? Qual é a palavra-chave? Não são a causa, elas são o resultado. O que então causa a nossa salvação? Nós sabemos que não são nossas boas obras. Romanos, como nós acabamos de ler, capítulo 3, versículo 20, afirma com clareza: ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Jesus é aquele que nos salva e nós somos salvos por aceitá-lo. Tem um outro texto na Bíblia que diz algo em relação a isso. O que diz Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12. Vamos abrir aí em Atos 4, 12, que diz assim. Atos 4, 12. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A nossa atenção, ela deve concentrar-se sobre nossas ações, sejam elas boas, sejam elas más, E ao buscar salvação, nós devemos focalizar a Jesus, e ao contemplá-lo, somos transformados à sua imagem. Toda vez que olharmos aos nossos próprios esforços, nós fracassaremos, ou veremos a nossa pecaminosidade e nos tornaremos desanimados, ou veremos o nosso bom comportamento e ficaremos orgulhosos. É um beco sem saída, seja qual for a direção que tomarmos. Somente quando olhamos a Jesus, estaremos seguros. Paulo, ele foi veemente, ele foi veemente na questão da salvação pela fé em Cristo somente. Mas ele não era contra as boas obras. Ele havia sido uma das pessoas de melhor comportamento da cidade. E ele fala a respeito disso lá em Filipenses 3,
e ele declara, né, se alguém tem razão de contar vantagens quanto às obras, né, eu vou comparar o meu registro de conduta com a dele. No final, entretanto, ele considerou tudo isso como perda quando o comparou com a justiça de Cristo. E julgado pela letra da lei, segundo os homens a aplicam à vida exterior, ele havia se abstido do pecado, mas quando olhou as profundezas dos santos preceitos e se viu a si próprio como via a Deus, prostrou-se humilde e confessou a sua culpa. Caminho para Cristo, páginas 29 e 30. Certa vez, conta o autor, que ele estava discutindo uma tese com um grupo de ministros, quando eles falaram sobre a primeira parte, que nossas boas ações nada têm a ver quanto a causar a nossa salvação. E houve concordância de todo lado. Mas quando chegou a segunda parte, que nossas ações más nada têm a ver quanto a causar a nossa perdição, alguns se tornaram pouco à vontade. E ele diz o seguinte: permita-me, porém, perguntar o seguinte: se a primeira parte é verdadeira, também a segunda não o seria? Não estão ambas as partes simplesmente reiterando a mesma verdade? A nossa salvação baseia-se em nossa contínua aceitação de Jesus, do sacrifício de Jesus por nós, mediante um relacionamento diário com Ele. Não tem por base o nosso comportamento. A salvação vai além do comportamento, e assim também se dá com a perda da salvação. Comportamento não é linha divisória para determinar o destino eterno de alguém. Se por fim você se salvar, será devido ao que você fez em relação a Jesus como seu Salvador. As boas obras, indubitavelmente, estarão presentes, né? Não são, porém, o que causou a sua salvação. Do mesmo modo, se afinal perder-se, será porque deixou Jesus fora do seu coração, batendo em vão, pedindo entrada. As más obras podem estar presentes, mas serão o resultado e não a causa. Deus não julga pelos atos exteriores, mas julga pelo coração. E se você ler em duas passagens aqui da Bíblia, você vai entender isso que eu estou falando. Deus não julga pelos atos exteriores, mas julga pelo coração. E nós podemos ver isso em dois textos. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. Diz assim: primeiro livro de Samuel, lá no Velho Testamento, capítulo 16, versículo 7. Diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, Samuel está dizendo que Deus não vê o exterior, ele vê o coração. E outro texto aí é Provérbios 4. Provérbios 4. Provérbios 4, 23, que diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, do coração procedem as fontes da vida. Deus não julga pelos atos exteriores, como disse
1 Samuel 16:7, mas pelo coração. Ok? Então terminamos hoje a tese número 7, em que lá o título da tese diz que nossas boas obras não causam nossa salvação, nossas más obras não causam nossa perdição. Ok? Então, eu espero você no próximo vídeo, na tese número 8, né? E que você esteja aqui conosco, participando, ok? Então, vamos orar para nós terminarmos aqui? Feche os seus olhos. Amantíssimo Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela oportunidade que tivemos de vir aqui e participar mais uma vez com as pessoas que aqui estão assistindo este vídeo, compartilhar os ensinamentos da Tua Palavra sobre esse tema de justificação pela fé. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então até o próximo vídeo, forte abraço e lembre-se que através da Palavra de Deus você encontre o caminho que você deve seguir. Ok? Amém? E curta, compartilhe e ative o sininho das notificações. Forte abraço. Tchau, tchau.